Bem, amigos, vamos falar sobre a lição número 12, a parte de quinta-feira, falando sobre a fé nas promessas ou descansando nas promessas. Como é importante o cristão confiar nas promessas divinas, descansar nessas promessas. Se a pessoa não fizer isso, ela entra numa situação de ansiedade e desespero. Por isso que as promessas de Deus são a maior garantia no que nós temos nas alianças. E a aliança eterna, a aliança no Calvário, se tornou uma aliança assim primordial para todos nós. Nos atinge principalmente, atingiu o povo do passado, porque tudo que faziam era figurando aquilo que aconteceria no futuro, que seria a morte de Jesus. E para nós, a morte de Jesus se tornou a esperança de uma nova salvação. Conta-se que o imperador chinês, ele tomou conhecimento de que havia uma rebelião num certo setor, numa região do país dele. E ele prometeu ao seu comandante que iria destruir todos os inimigos. Eles foram para o local, cercaram os rebeldes e colocaram eles numa situação de rendição. Eles se renderam, abaixaram as armas, e o general disse para o imperador, posso fuzilar todos eles? O imperador disse, calma, eu vou tratar do meu jeito. Colocou todos eles numa mesa e disse, olha, agora vocês vão receber um banquete, uma comida, eu vou almoçar com vocês. O general disse, espera aí, imperador, o senhor disse que ia destruir os inimigos, o senhor está tratando eles com bondade? Que é isso? Não é o que o senhor prometeu. Ele disse, não, eu estou fazendo exatamente o que eu prometi, destruir os meus inimigos. O que eu estou fazendo é justamente destruindo os meus inimigos e transformando eles em meus amigos. Conversou com todos eles e cumpriu então a sua palavra. Podemos dizer que Deus fez conosco o que esse imperador fez com os inimigos dele. Deus nos transformou de inimigos em amigos. Deus nos transformou de órfãos em filhos adotados pelo céu. Ele nos deu a salvação. E não foi preciso nenhuma obra nossa, nem um ato para conquistar a justiça de Cristo. Se a gente tentar conquistar a justiça de Cristo pelas nossas atitudes, serão atitudes vãs. Não vamos conseguir, porque Deus já fez tudo. Não nos custou nada, mas para Deus foi muito caro. Foi a vida do Filho dele. E quando Jesus exclamou na cruz, está consumado, Deus não pôde fazer nada para ajudar o seu Filho em extrema agonia. Na nova aliança, Deus fez promessas para o nosso tempo, para que nós possamos ter uma vida melhor hoje, baseado na nova aliança, nos preparando para a volta de Cristo, nos preparando para o encontro glorioso. Veja uma coisa, no tempo de hoje nós temos muitas mortes dos nossos entes queridos. Se nós não tivéssemos nenhuma promessa de ressurreição ou da volta de Cristo, nós iríamos nos sucumbir, nos afundar na depressão, no desânimo. Mas graças a Deus tem promessa de vida eterna, tem promessa do Espírito Santo para a nossa vida, tem promessa da adoção, fomos adotados por Deus e Ele nos promete assim uma vida eterna. Isso são promessas que nós temos que nos apegar. Pergunta número 7 da lição de quinta-feira. Como podemos descobrir, desfrutar e apreciar a bondade divina? Salmo 34, verso 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, como podemos descobrir a bondade divina? Como podemos descobrir a bondade divina e desfrutar dessa bondade divina? Resposta, Deus é bom. E podemos provar sua bondade a cada dia, porque nos perdoa e então nos ajuda de forma material e espiritual. Sabe, o que Deus quer é que nós demos a Ele uma oportunidade. Havia um rei que tinha um servo que era o seu melhor conselheiro, né? E esse conselheiro era crente, estava sempre dizendo, Deus é bom, Deus é bom. E o imperador disse para ele, o rei disse, você quer parar com essa história de que Deus é bom? Puxa vida, você só vive falando isso. Ele disse, mas majestade, Deus é bom. E eles então dizem, vamos fazer uma caçada, diz o rei. E foram caçar, e no meio da caçada, não é que o rei ficou desatento, e uma onça em cima de uma árvore, pulou em cima do rei, derrubou ele do cavalo, e naquele desespero de afastar a onça abocanhou a mão do rei, e o rei sentiu a dentada, puxou e arrancou um dos seus dedos. Foi para o palácio, o trataram, cicatrizou, e o homem dizendo, o conselheiro dizendo, Deus é bom. E o rei ficou nervoso, disse, eu perdi um dedo, você disse que Deus é bom? Eu vou te jogar dentro da cadeia para você aprender
que esse Deus não é bom. Se Deus for bom, que ele tire você da cadeia. E botou o conselheiro ali na cadeia, no calabouço. Passaram-se alguns meses e o homem preso lá. E o rei pensando, tá vendo? Cadê o Deus desse meu conselheiro, que não faz nada por ele? E o rei sarou, e alguns reis em redor convidaram o rei para uma segunda caçada. Vamos caçar, o tempo está bom. E então foram caçar raposas. E o rei saiu junto com os outros reis, com sua comitiva, e foi aquela festança toda. E no meio de toda aquela caçada, 4 tribos canibais se juntaram, e eles então atacaram aquelas caravanas, mataram muita gente, e levaram prisioneiro alguns para fazer sacrifício aos deuses. E no meio deles foi o rei sem o dedo. Olha, foi um desespero para todo mundo. A notícia foi dada no reino do ataque, e todo mundo entrou em desespero, procurando o rei, ninguém achava. O rei estava preso dentro de uma tribo indígena canibal. Pois quando foi, depois de uns 4 dias de preso, ele estava na prisão da aldeia, o feiticeiro disse que ia oferecer ele em sacrifício. Amarrou ele num poste, de noite acenderam uma fogueira, e então aquele feiticeiro fez aquelas danças tribais, né? E começou a dançar em volta do prisioneiro e disse para o povo todo: vamos sacrificar este homem para os nossos deuses. E na hora que ele foi sacrificar, o feiticeiro deu um grito e disse para o povo: não podemos sacrificar esse homem. O chefe perguntou: por que não podemos sacrificar? Porque ele está com um defeito. Nós não podemos oferecer ao nosso Deus um ser com defeito. Levantou a mão do rei e disse: olha, falta um dedo nele. E o rei então ficou envergonhado, baixou a cabeça, e o chefe disse: vai embora. Na nossa tribo tem aqui uma lei. Se a pessoa oferecer em sacrifício tiver algum defeito, não pode ser morta. Os deuses vão ficar irados. Vai embora. E mandaram o rei embora. Saiu pelo meio do mato de noite, na escuridão, pisando em pântano, pisando em espinho. Foi um desespero, demorou quase uma semana, mas ele chegou no palácio. Chegou todo maltrapilho, chegou com sede, com fome, desesperado. O povo, os soldados viram, reconheceram o rei, recolheram ele para o palácio. Ele foi para o seu aposento e tomou os banhos devidos, e fizeram massagem nele, e os médicos vieram, trataram dele dos ferimentos que tinha. E quando ele estava sentado no trono, ele disse: puxa vida, eu escapei. Olha, aquele meu conselheiro estava certo. Se não fosse o dedo cortado, eu não teria escapado. Realmente ele tem razão, Deus é bom. Mandou tirar o conselheiro lá da prisão, disse: olha, me perdoe, realmente você tem razão, Deus é bom. Aquele dedo que a onça me comeu, eu pensei que fosse uma desgraça, foi a minha salvação. Aí contou a história toda, e o conselheiro disse: está vendo, rei? Falei para o senhor que Deus é bom. E o rei disse: mas se Deus é bom, por que ele deixou você preso todo esse tempo? Ele disse: rei, porque Deus sabia que se eu estivesse livre, eu teria ido com o senhor nessa caçada. E com certeza, como nós somos sempre juntos, nós dois seríamos levados para essa tribo. E como o senhor tinha um defeito, adivinha quem que ia ser sacrificado? Eu, porque não falta nem um pedaço em mim, eu seria sacrificado. Deus sabia disso, me deixou preso aqui na prisão. Está vendo? O Senhor é bom, feliz é o homem que nele se refugia. Então, isso a gente tem que acreditar, porque a promessa de Deus, ela é fidedigna, Deus é fiel. Se Ele prometeu, tudo que Ele prometeu nas outras promessas, nas outras alianças, Deus cumpriu. E as pessoas viram isso. Pergunta número 8. Como Jesus pode tornar nossa carga da vida hoje mais leve? Tem alguma promessa para Jesus tornar nossa vida mais leve? Tem. Em Mateus 11, verso 30, Jesus disse: vinde a mim todos estáis cansados. E no verso 30 ele diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus alivia o nosso coração. Eu já perdi meu pai, eu já perdi minha irmã, eu já perdi meu filho. E se não fosse a bondade divina, se não fosse o alívio divino, eu teria desistido da fé. Mas eu tenho esperança no coração. E pode ser que você esteja me assistindo, também tenha perdido coisas, tenha sofrido nessa vida, e às vezes está desanimado aí. Porque parece que Deus não está ouvindo, Deus está no controle. E tudo que Ele faz é bom, Ele suaviza o fardo da nossa vida. Por isso, vale a pena crer nessa promessa gloriosa. Pergunta número 9. Como podemos combinar justificação com a paz? Tem alguma relação? Justificação com a paz? Deus nos justifica. Eu sou um pecador, eu olho para Jesus, Jesus diz: você me aceita? Eu aceito, Senhor Jesus. Então vem cá, Senhor meu Pai, esse filho me aceita. Deus diz então, a partir de hoje, Jesus,
eu vejo esse homem como se fosse a vida dele como a tua vida. Está limpo. É como se fosse um bebê. Nasceu agora para mim. Então nós somos justificados diante de Deus. Isso tem alguma coisa a ver com a paz? Olha o texto bíblico. Ele diz assim, Romanos 5, verso 1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo nos justifica diante de Deus e isso traz paz ao nosso coração. Já viu uma pessoa sem paz? É um desespero, uma pessoa pecadora, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa, olha, a pessoa morre. Lá na Índia, um pastor viu uma cena que deixou ele assim impressionado. Ele viu assim, uma procissão. Quando ele olhou numa rede, tinha uma moça morta, e aquele povo levando aquela moça para ser enterrada. O pai e a mãe da moça estavam acompanhando aquele funeral. E de vez em quando eles paravam o funeral e colocavam aquela rede no chão, e o pai abria aquela rede e via a filha morta, que tinha se afogado. Olha, um desespero, aquele pai chorava, ele se arranhava, ele batia na cabeça. Muitas vezes a mãe abraçava o corpo da filha, chorando de desespero. O pastor disse, olha, que pena, eles não têm a esperança da ressurreição, por isso que eles estão desesperados. Então, a pessoa que tem crença na nova aliança, tem fé em Jesus, a fé justifica a pessoa, e a pessoa se sente leve. Puxa, eu não sou mais um condenado, eu sou absolvido e justificado pelo sangue de Jesus. Isso gera paz no coração de uma pessoa. Parece que não, mas gera paz. É só você ir num funeral. Aqui no meu bairro tem o cemitério de Vila Alpina, tem ali 8 velórios. Olha, você vai lá, você vê a família das pessoas crentes, as pessoas cantando hino. Você vê as famílias de pessoas que não têm Jesus, é tudo chorando, desesperado, as pessoas se arranhando, gente desmaiando, porque não tem Jesus, não tem essa esperança. Então a justificação produz paz no coração da pessoa. Pergunta número 10. Lendo a humildade de Jesus, que experiência obtemos com isso, com respeito às promessas da aliança? Diz assim, Filipenses 2, versos 7 e 8. O apóstolo Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo igual a Deus, não teve por usurpação querer ser igual a Deus, mas entregou-se a si mesmo. No verso 8 diz assim, verso 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então a pergunta, lendo a humildade de Jesus, que experiência obtemos com isso? Resposta, Jesus deixou de lado no céu a sua divindade e com humildade assumiu a forma de servo e ainda foi fiel à sua missão. Sabe o que Jesus fez? Provou que é possível um ser humano apegado com Deus vencer o pecado. Então isso deve nos motivar. Jesus veio em humildade, assumiu a forma de um ser humano, se apegou com Deus, teve tentações, a Bíblia diz, Jesus em tudo foi tentado, porém ele não pecou. Então isso quer dizer que se nós nos apegarmos às promessas divinas, nós podemos ser muito fortes. Use a força que você tem, apegue-se nas mãos de Deus, tá? Nossa vida precisa ser avaliada a cada dia, e assim nós descobriremos que atitudes e ações nos aproximam mais do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha humildade, mas ele tinha outras virtudes. Então nós temos que ter a virtude de Jesus, a bondade, por exemplo, a cortesia de Jesus, a honestidade, são virtudes que Jesus possuía, mas a maior dela era a humildade, porque isso tornou Jesus semelhante a nós, e ele nos entende hoje. E isso quer dizer que se nós pecarmos, podemos correr para ele, que ele tem o remédio para o nosso pecado, tá? Um jovem desanimado de sua recente conversão, que ameaçava fracassar, conversou com o pastor, disse, pastor, eu estou desesperado, pastor. Pastor, olha, eu vou dizer para o senhor, quando eu me converti na semana passada, eu me senti maravilhosamente bem, eu gozava de uma paz espetacular, eu me sentia assim leve, mas pastor, parece que agora tem tentações, eu estou ficando completamente desanimado, parece que eu estou no fundo de um abismo. O que está acontecendo, pastor? Que mudança é essa? Eu era tão feliz há uma semana atrás, agora estou me sentindo tão para baixo. O pastor disse, sabe o que é, meu irmão? Eu vou dizer para uma coisa. Na semana passada você estava confiando no seu sentimento. Agora você está precisando confiar na mão de Deus. Agora você está precisando confiar nas promessas divinas. Deus abençoe. Possamos ter fé nessas promessas maravilhosas da nova aliança. Deus abençoe a todos.
possamos ser felizes, possamos ser leves, possamos sentir o poder da justificação em nossa vida. Fica com Deus. Eu oro, Senhor Deus, obrigado por essa mensagem que tem na lição de hoje. Nós devemos confiar nas promessas da aliança. Ó Deus, torna leve o nosso fardo, Senhor. Nos dá a humildade do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a termos uma visão plena do Teu poder em nossa vida. Nos abençoe hoje em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Foi um prazer passar essa lição para você. Até amanhã.